Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Graça e paz, irmãos em Cristo Jesus, amada igreja. Eu quero convidá-los a continuar a estudar o Sermão do Monte, esse trecho do Evangelho de Mateus, que vai dos capítulos 5 a 7 do Evangelho. E nós estamos estudando especificamente a oração que Jesus nos ensinou, conhecida entre nós como sendo o Pai Nosso, não é? Eu quero ler o comecinho dessa oração novamente, já fiz uma devocional sobre ela de maneira panorâmica, mas agora a gente vai olhar para as três primeiras petições que estão lá nos versos 9 e 10. Eu peço que você acompanhe a leitura da Sagrada Escritura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba, Jesus está ensinando aqui que as primeiras petições devem estar focalizadas na glória do Senhor Deus. Elas tratam da glória de Deus em aspectos diferentes. As nossas orações também precisam estar focadas na pessoa do Senhor, no programa do Senhor, nos preceitos do Senhor. Agora veja que correção importante à sua prática de oração. Quantas não são as vezes em que tudo que você diz sobre o Senhor, sobre a sua glória e a sua beleza, não passa daquela frase chavão que você abre a sua oração, qualquer que seja ela. Você diz, Senhor Deus, nosso Pai, e aí você já começa, ajuda fulana, eu preciso disso, me abençoe naquilo. Nós gastamos pouquíssimo tempo falando para o Senhor, das glórias do Senhor, e suplicando que a sua pessoa seja vista e conhecida dos homens, que o seu programa, o seu reino seja manifesto no mundo, que a sua vontade seja feita na terra. A gente gasta pouco tempo falando sobre isso. E Jesus está nos corrigindo aqui, nos ensinando a orar e ter nossos olhos focados naquele a quem nós estamos falando, né? Para quem nós estamos dirigindo nossas orações. Ele não é só um cheque em branco que vai nos dar coisas, ele não é um banco que vai nos fornecer recursos espirituais. O Senhor Deus é uma pessoa com quem nós relacionamos. Oração é relacionamento com Deus. E eu já falei numa devocional anterior sobre os diversos tipos de relacionamentos que estão presentes na oração. Portanto, lembre-se de falar com o Senhor, por causa do Senhor, pela glória do Senhor. Vamos olhar para a primeira petição. Ele fala, santificado seja o teu nome. A palavra santificar é mal compreendida no nosso meio, porque normalmente nós pensamos em santificar como sendo tornar moralmente puro. Quando você fala assim, eu estou me santificando, você quer dizer, eu estou tentando purificar minha vida do pecado. Mas você não santifica o nome de Deus no sentido de trazê-lo de um nome pecador para um nome santo. Não é disso que está tratando. Santificar aqui tem a ver com separar, consagrar, considerar como distinto de outras coisas. Quando os utensílios do tabernáculo eram consagrados no Antigo Testamento, eles eram separados para uso exclusivo. Eles eram considerados distintos de outros utensílios semelhantes da cozinha de uma israelita. É nesse sentido que santificar o nome de Deus significa separar, tornar o nome dele distinto. Perceba, não é que o nome de Deus precise ser tornado conhecido apenas. Ele precisa ser tornado distinto no seu coração. Pedro faz uma bela afirmação na sua primeira carta, quando ele fala assim sobre santificar a Cristo em nosso coração. Santificar a Cristo em nosso coração é tornar Cristo distinto, estimá-lo por aquilo que ele de fato é. Nós precisamos da ajuda do próprio Senhor para estimá-lo mais. É por isso que a primeira petição é uma súplica a ele, Senhor, que o teu nome seja distinto, não só dos homens lá fora, mas para o meu próprio coração. Que ele seja distinto, que ele seja único, que ele ocupe lugar singular. Esse é o primeiro pedido. E lembra, ele vai nortear os demais. Porque se o nome de Deus, e nome aqui significa o próprio Senhor,
se o nome dele, o nome representa a pessoa que o carrega, se ele é distinto para mim, então o resto das petições vão ser moldadas pela forma como eu estimo o Senhor. Inclusive, olha o segundo pedido. Venha o teu reino. Esse é um pedido para que o domínio de Deus se torne manifesto. Não é que Deus não tenha domínio, não é que Deus ainda não governe ou não tenha o seu reino estabelecido. O Senhor é rei sobre toda a terra. Ele domina sobre todas as coisas. Então não é um pedido para que ele passe a dominar, é para que o seu domínio seja visível, tornado manifesto entre os homens. Veja, como é que a gente faz isso? Quero sugerir duas maneiras. Primeiro, mediante o avanço da igreja no presente. Quando a gente ora por missões, quando a gente ora para que o nome de Jesus avance na terra, o domínio desse reino se torna visível a mais pessoas. Então, essa é uma oração que combina com o venha o teu reino. Ore para que a causa de Cristo avance no mundo. Suplique para que o rei seja reconhecido por mais pessoas, ainda nesta vida. Mas uma segunda maneira de orar venha o teu reino, para pedir que o reino seja manifesto, é quando nós suplicamos a vinda do Senhor Jesus. Então, se no presente a gente ora para o avanço do reino dele, no sentido de mais pessoas conhecerem a Cristo como Salvador, a gente também pede para que no futuro, né, uma oração relativa ao futuro, que o Senhor Jesus Cristo volte logo. Essa é a oração Maranata, que Paulo coloca lá no final de 1 Coríntios, no capítulo 16, que João encerra o Apocalipse. Ora, vem Senhor Jesus. Maranata. Essa é uma súplica que nós temos que aprender a fazer. Crentes deviam ter esse anseio, esse anelo de que Cristo volte e estabeleça o seu reino de forma que toda língua se curve diante do Senhor, né? Se curve em adoração, em reconhecimento. Todo joelho se dobre diante do Senhor. Todo mundo confesse que Ele é Deus. A terceira petição é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é uma área bastante confusa para muita gente. Às vezes nós nos referimos à vontade de Deus como sendo os decretos, os planos de Deus. Orar para que os planos de Deus sejam feitos não parece ser o foco dessa oração aqui. O foco dessa oração tem a ver com algo que já acontece no céu, mas que ainda não acontece na terra. E o que é isso? É a vontade de Deus enquanto preceitos, mandamentos. Aquilo que a gente chama de vontade preceptiva, de aquilo que agrada ao Senhor, porque combina com os seus mandamentos, com o seu caráter. É isso que a oração de Jesus nos ensina a pedir. Que a vontade dele, que os mandamentos dele sejam cumpridos entre os homens na terra, como eles o são nos céus. Perceba que essa oração feita por você significa que você quer que Deus te habilite a fazer o que você tem que fazer. Você precisa do Senhor para cumprir aquilo que o Senhor ordena você a fazer. Essa é a mais pura verdade. Você precisa que o Senhor te habilite a fazer o que você deve fazer, ainda na terra, ainda na presente vida. 3 petições. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Eu vou repetir algo que eu falei numa devocional anterior, mas importante para você guardar, porque esse é um conceito que precisa ser cultivado no nosso coração. Oração não é para mover Deus a fazer o que Ele não faria se você não orasse. Não é isso. Oração é para conformar você à glória do nome dEle, do reino dEle e da vontade dEle. Oração é para você. É para o seu coração se amoldar à glória do seu nome, à glória do seu reino, à beleza e à glória da sua vontade. O seu nome tem que estar acima da minha reputação. O nome dele tem que estar acima da minha reputação. O programa ou o reino dele tem que estar acima do meu controle. E a vontade dele tem que estar acima dos meus sonhos. É assim que você tem que orar. Senhor, seja feita a tua vontade, não os meus sonhos. Que o teu reino cresça
não o meu controle sobre as coisas. Que o teu nome seja exaltado, não a minha reputação. Você está disposto a ter sua reputação manchada pelo nome de Deus? Você está disposto a perder controle para que o reino de Deus cresça? Você está disposto a anular seus sonhos para que a vontade de Deus seja cumprida? Ore assim. É assim que Deus vai honrar a oração do seu servo, do seu filho. Ore para a glória do Senhor. Ore suplicando que essas coisas sejam reais na sua vida. Você precisa de oração. Não se esqueça, oração é para moldar você à glória do seu nome, do seu plano e da vontade dele.